Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Por tudo que tu fez, Senhor, por tudo que tu irá de fazer. Amém. Em tudo nós damos graças, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Vamos falar sobre esse tempo. Aleluia. Aqui no versículo do Eclesiastes 3, primeiro, ele fala: tudo há um tempo determinado, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Sente aí glorificando a Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso! Tudo há um tempo determinado por quem? Por mim? Deus. Esse tempo ele não é meu, ele não é seu. Ele é do papai. Então, o tempo, muitas das vezes, nós queremos que seja nosso. Mas nem o relógio é nosso, muito menos o tempo. Porque os ponteiros, eles nunca se atrasam, se atrasar fica sem a pilha, mas sempre se adianta. Eu estava lendo essa palavra antes de ontem, e eu fiquei preocupada. Eu falei: Senhor, o que falar, meu Deus? Porque nessa hora que a gente vê que o negócio é estreito. E aí eu dormi e acordei com essa palavra e falei: Senhor, eu confirmo, porque não posso ser só de mim, Deus. Mas diante de tudo que a gente vê, diante de tudo que a gente sente o trabalhar do Senhor, e a gente entende como é necessário esse tempo. Quando Salomão fez escreveu essa passagem na Bíblia, ele já tinha passado por muitas coisas. Então ele se inspirou como as coisas, ao mesmo tempo que está bom, ao mesmo tempo ela fica ruim. Porque lá na frente você vai ver que ele fala do tempo de nascer e o tempo de morrer. E são controvérsias que a gente fala assim: mas a gente vai nascer sim, mas a gente também vai morrer. O tempo de edificar, que é o tempo de plantar, o tempo de arrancar. Mas se a gente planta, a gente tem que colher. E para plantar de novo, a gente tem que arrancar o que foi plantado. Meu Deus, é verdade. As Aleluia. coisas de Deus, muitas das vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor. É por isso que ele fala que há um tempo para tudo. E esse tempo tem que ser escrito pela mão do Senhor. Porque se fosse pela minha e pela sua, esse tempo não seria bom. Porque quando a gente entra na igreja, quando a gente aceita Jesus, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E muitas das vezes nós temos que percorrer o processo. Qual é o processo? Aguentar firme e não abandonar a fé. Glória a Deus. Porque às vezes a gente aceita Jesus como os muitos fazem, porque estamos com problema e queremos solução. Mas a nossa solução não é momentânea. O Senhor quer fazer morada e quer nos fazer maior do que nós somos. Oh, aleluia, é verdade, meu Deus. Mas para isso precisamos passar pelo processo do tempo do Senhor. Eu estava me lembrando hoje, Senhor, e lembrando da minha vida. E lembrando que eu pedi ao Senhor uma bênção, a gente pediu uma bênção, e essa bênção demorou 10 anos para acontecer. Que era a nossa casa própria. E eu lembro que o processo foi doloroso, porque pagar aluguel 10 anos. Mas ali, na fé, na perfeição. Isso aí, vocês entenderam? E com sabedoria buscando a Deus. O carro quebrava mais do que andava. Empurra, todo dia tem que trocar uma peça. Mas Deus nos deu vitória. Aleluia! Sabe, parecia que a gente ia viver o resto da vida pagando lugar. Eu disse: Senhor, lembra, Deus, daquela promessa que eu te pedi. Porque a gente precisa ter uma casa própria, Senhor. E as coisas difíceis, como sempre foram e sempre são. Mas o Senhor nos honrou. Louvado seja. Mesmo na última instância, a bênção chegou. Oh, aleluia! E eu lembro que eu nem fui ver a casa. Ele foi e disse assim: você não vai ver não? Eu falei: não, você não gostou? Então tá. E a gente olhou outras. E eu disse assim: não gostei, que é muito distante. E aí a gente ficou com essa casa. Mas o processo para chegar a ser até nossa não foi fácil. Mas eu creio que foi a promessa do Senhor no tempo dele. Não foi. Glórias ao Senhor Porque Jesus. a gente não tinha condições financeiras e não estávamos preparados. E Deus mandou a bênção completa. A gente tinha 2 cômodos, a gente tem mais de 2 cômodos. Louvado E assim seja. que Deus faz. Quando é no tempo dele,
A coisa é tão boa e tão perfeita que você não sabe explicar. Aleluia! Porque se fosse de nossa força, da nossa vontade, a gente não teria. Mas como o Senhor sabe o som dos nossos corações, Ele dá o melhor. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua e na sua Ele já fez. Porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Isso é só para mostrar para você, não é por ter conseguido esse bem, mas é para mostrar para você a fidelidade de Deus. E Ele fez me lembrar do tempo. Porque o tempo é dele. O tempo não é meu. Então, quando Ele quer operar, pode demorar 20, 30 anos, mas Ele vai fazer. Agora, cabe a gente continuar no processo e sempre se humilhando diante dEle. Senhor, lembra-te de meu pedido. Senhor, lembra-te de mim. Porque o Senhor vai fazer. Porque Ele é fiel demais. Aleluia! E Ele ainda diz assim, olha, lá no 6, tem tempo de buscar e tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Esse tempo de estar calado e tempo de falar é que nós muitas das vezes precisamos levar conosco todo dia. Porque em determinado momento que é para a gente se calar. E a gente quer falar. E outro tempo a gente precisa falar. Mas falar o quê? Testemunhar o que você vive. Testemunhar o que Deus fez nesse tempo na sua vida. Deus fez alguma coisa boa nesse tempo que você serve a Ele? Então testemunhe isso que Deus fez na sua vida. Testemunhe. Porque o testemunho de você, de Deus na sua vida, converte pessoas. Não precisa você chegar e forçar ninguém a servir a Deus, não. Muitas das vezes, o seu testemunho salva vidas. Porque o pessoal vai dizer assim, o tempo de falar que a Bíblia cita, vai ter situações que aquela pessoa vai te observar e dizer assim, fulano ficou calado, mas fulano que não engolia nada, olha a pessoa te observar. Verdadeiramente fulano está diferente. Por quê? Porque ele entendeu que o tempo não é dele e o agir é de Deus. Em muitas situações a gente se cala. Eu disse, isso é para mim. Quando a gente tem que falar. Mas falar o quê? Falar o que edifica, falar o que encoraja. Não vou falar não porque eu vou chatear. Não, meu irmão, fale. Testemunho que Deus fez na sua vida. Por exemplo, estava falando sobre a filha dele. E muitas atitudes ela tinha nos observado. E como cristã, porque ela entendia o que era a palavra. Mas o mundo perturbou tanto a mente dela, que você sabe que esse povo agora tudo é revolta. Tudo tem que se jogar no mundão porque está revoltado, porque as coisas não deram certo. Mas Deus, Ele tem o jeito dele de trabalhar e a forma dele de trabalhar. E uma vez ela chegou para mim e falou assim, eu observei quando minha avó faleceu, que os crentes da igreja dela não se desesperaram no velório como a família. E aquilo me chamou a atenção. E ela me questionou algumas coisas. E ela me questionava, e antes de eu responder, ela já respondia. Não, eu sei que é porque ele serve, é porque Deus consola os corações dele. Eu disse, morrer com Cristo é lucro, porque você sabe para onde a sua alma vai. Não existe desespero, existe confiança. E ela disse, eu percebi, perguntei a minha mãe disse assim, porque são crentes e não guardam zoada. Eu disse, não, é porque são crentes e tem equilíbrio. E sabe que desespero por quem morreu não vai trazer de volta. Então equilíbrio e esperança que foi para um bom lugar. Então essa atitude dela de hoje, ela está no caminho do Senhor. E passar por muitas situações que ela está passando, ela nos observou. E viu que muitas atitudes que era da gente avançar, a gente recuou. Aonde a gente não tinha que perdoar, a gente perdoou. E ela disse assim, olha, e ela ficou com isso na mente dela quase 18 anos. Ela disse, eu não consegui expor para fora para pedir perdão. Mas o perdão dela foi um perdão que veio da alma. Porque ela falava e as lágrimas não paravam de chorar. Você sabe verdadeiramente que aquele perdão foi verdadeiro. Ela disse, eu não sentia, porque o inimigo ele faz isso. Ele tira nossas forças, ele nos envergonha para a gente não agir e aquele ser envergonhado. Ela disse, eu não tinha
para pedir perdão a vocês. Principalmente o pai, que ela sabe que machucou muito. Então ela não tinha força. Ela ia falar, as palavras voltavam e ela voltava para trás. E aí eles contam em quê? Nas festas, na bebida, para esquecer. Mas o que estava dentro, só ele tira. Eu disse a ela, o bom é que o Espírito Santo lhe encorajou. E o inimigo não vai ter mais vez de lhe acusar. Ela disse, olha, eu estou tendo tanta experiência boa com Deus. Quando a palavra de Deus, quando uma pessoa está ministrando a palavra, é diretamente a mim. E eu entendo tudo o que está acontecendo hoje. E hoje ela está passando uma prova, porque no lugar que ela vive, todo mundo gosta do reggae. Eu disse, peça a Deus sabedoria para lidar com essa situação. E ela é gêmeas. E a outra é totalmente diferente dela. Por que eu estou falando isso, irmão? Testemunho vivo. Ela sente a dificuldade da irmã, porque a irmã é totalmente diferente. Foi criada diferente e vive num negócio diferente e dá tudo errado. E ela está vendo a vida dela agora andar para frente. Porque é assim que Deus faz. O inimigo ele fecha a mente para que você não enxergue a verdade, porque a verdade ela liberta. Você enxerga coisa que você diz assim, era isso mesmo que estava acontecendo, não acredito. Mas é isso. Quando Deus tira a venda dos seus olhos, você enxerga o propósito dele no seu caminho. Aquele que estava dando errado há anos, em questão de segundo dá certo. Mas eu disse, ela peça a Deus força para você nunca querer olhar para trás. Eu estou pedindo estratégia a Deus e Deus está me dando. Eu disse, prepare porque o inimigo vai armar cilada. Muitos vão zombar da sua cara, porque você estava junto. Ela disse, eu não quero mais nem frequentar os ambientes que minha família vai. Eu disse, porque o Espírito Santo, ele requer da gente santidade. Todos os lugares nos convêm, mas nem todos é para nós estarmos. Então, isso que ela falou foi o exemplo que ela teve. Não que nós somos perfeitos, não. Só misericórdia. Mas é o exemplo de ver como você é tratado diante de várias situações. Então, é essa passagem que o Senhor fez, e eu disse a ela, o tempo de Deus na sua vida chegou. Porque muitas vezes você vem para a igreja, é novinho, acompanha seu pai e sua mãe, por um tempo se afasta. Mas aqueles que têm promessa, eles vão voltar. Porque o tempo do Senhor vai se cumprir. Há um tempo para tudo, o tempo do Senhor está aí. Todo mundo está passeando. Mas no tempo certo, todo mundo vai retornar. É promessa de Deus. É promessa que a sua família se salve. É promessa que os seus lhe acompanhem. Agora, para isso, nós temos que passar pelo processo. Muitas das vezes com dor, sim. Com decepções, sim. Mas o único caminho que nos leva é só esse. É o caminho que está embaixo do céu. É a perfeição. Só Jesus tem esse caminho para nos oferecer. Não adianta a gente procurar outro, percorrer outros caminhos, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, quando você decidir seguir a Cristo, dizer, olha Senhor, Tu és o caminho que eu procuro e que eu encontrei, porque a palavra dele diz que a palavra dele no Salmo fala que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Imagine você numa escuridão, sem luz. Você está perdido. E essa luz que a Bíblia fala é Jesus. Quando a luz entra, a escuridão, as trevas, elas saem. E as coisas boas de Cristo é acrescentado em nossas vidas. Mas quando a gente se afasta, tudo dá errado. Então não desista, você que veio, que por um momento passou, mas fique firme no Senhor. Porque o seu tempo que Deus vai aperfeiçoar na sua vida vai chegar. Não desista do processo de Deus. Não desista. Sabe, eu sei que é doloroso. Muitas das vezes a gente não quer mais, quer largar tudo, quer desistir. Mas não desista. Tenha bom ânimo. Olha, hoje eu não vou para a igreja, não, eu vou sim. Nem que venha se arrastando, mas venha se alimentar da palavra de Deus. Porque a gente sabe que os dias estão sendo, o fim está chegando. Se a gente não procurar se aperfeiçoar diante da palavra de Deus, a gente vai ficar. Se a gente não procurar se achegar a Deus, o negócio vai ficar estreito. Mas nós temos uma esperança, que o Criador que olha por nós. Nós temos uma esperança de um Deus que sempre nunca deixou faltar nada. Não vai nos abandonar. Agora, para isso, nós temos que querer estar próximo dele.
continuando aqui no 3, no 11, ele diz que tudo fez formoso ao seu tempo. Glória a Deus. Tudo Deus fez. A formosura perfeita. Deus fez a terra, Deus fez o céu, Deus fez tudo que habita aqui, inclusive nós. Tudo perfeito. A formosura, a perfeição de Cristo. E continuando no 12. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que se alegrar e fazer o bem na sua vida. Tem coisa melhor? Não tem. Fazer o bem e se alegrar na presença do Rei? Não tem coisa melhor. E no 14, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Se Deus fez, está feito. Ninguém pode acrescentar e ninguém pode tirar. Ninguém pode dizer que foi eu, não. Foi Deus que fez. É estatuto dele. Ninguém pode tirar e ninguém pode acrescentar. Mas o tempo é dele. O processo é dele. Ninguém pode dizer, Senhor, antecipa, porque ele não pode se adiantar nem se atrasar. Eu estava vendo um testemunho de ele disse que estava na balada e já tinha feito vários procedimentos, inclusive no rosto. E ele disse que ouviu a voz de Deus clamando dentro dele: saia daqui. E ele disse que desesperadamente saiu daquela boate e foi para casa e pegou o celular e foi gravar, porque agora tudo tem que gravar para na internet, né? E contando e chorando aos prantos que não falava, falando para ele não fazer aquilo que ele ia fazer, no caso dos procedimentos, e que se arrependesse, porque ele estava voltando e queria levar ele. Ele disse que estava aquela luta que a gente sabe, da carne contra o espírito. E ele disse, ele aconselhando: olha, vocês aí que deixaram Jesus, voltem correndo, porque ele disse a mim nessa madrugada que ele estava voltando. Ele está voltando. Assim como ele falou comigo, ele vai tirar muitos dali. Glória a Deus. E eu me arrependo de tudo do que eu fiz. E se eu pudesse, eu voltaria atrás. E ele aconselhando muitas pessoas ali. Se você olhar para ele, você diz que é uma mulher. Ele não define quem é. Mas ele dizendo que se arrependia e que a alma dele estava amargurada. Por quê? Porque a ficha caiu. E viu que diante de Deus nós não somos nada. E assim como ele, eu já vi de outros também, de vários. Porque o Senhor, o tempo de Deus está chegando. Quem sabe quantas vezes a família, a mãe ou o irmão está pagando preço por ele. Jesus liberta, Jesus salva. Por isso que nós nunca devemos cessar nossas orações. Mesmo aqueles que nos abandonou, ou que não queiram saber, que falam que a gente é chato, isso e aquilo, mas continuamos orando. Porque no certo tempo de Deus, ele vai se lembrar. Assim como ele fez com esse, ou por o tempo de Deus está tão próximo, assim como o Senhor fez com esses, o Senhor pode falar até com eles mesmos. Dizer, se arrependam e voltam, porque o tempo está chegando. Eu ainda quero ler aqui rapidamente, no livro de Abacuque, que o Senhor fala, Abacuque 2:3, eu estou adiantando aqui por causa do horário, que ele fala: porque a visão ainda é para o tempo de determinado, mas se apressa para o fim, e não engana-se tarde. Espere, porque certamente ele virá. Porque a visão ainda está no tempo determinado, mas se apresse para o fim. Então a visão ainda está que o tempo está dando. Está dando tempo. Mas vamos nos apressar, porque o fim está próximo. Às vezes a gente bota uma desculpa do tempo, mas 24 horas no dia a gente faz muita coisa. E nesse tempo de 24 horas, será que Deus está incluso nesse meio? Será que a gente tem um tempinho para lembrar de Deus e apresentar alguém
nesse tempo corrido que a gente vive, mas a palavra diz que há o tempo, e o tempo está aí, e o Senhor está às pressas, e o Senhor está batendo, e o Senhor está querendo salvar. Embora entendemos que o tempo é dele, ele pode fazer o processo rápido, sim, pode, mas ele pode tardar também. Cabe nós procurar um intercessor em nossas almas, o Espírito Santo, para nos ajudar na intercessão diante do Pai. Muitos aí procuram intercessores por diversas letras, João, Pedro e assim vai. Mas nós, porém, temos um que é fiel e é verdadeiro e não falha, o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Um dia eu estava lá em Sergipe e passou uma pessoa fazendo um anúncio, eu até achei que fosse cristã, um nome que eu nunca vi, nem sabia que existia. Mas as pessoas vão, intercessão para chegar perto de Deus. E nós sabemos que o véu foi rasgado e nós temos acesso livre ao Pai. Glória a Deus. E para nossas petições ser rapidamente ouvida, pedimos auxílio do nosso ajudador, o Espírito Santo. Intercede junto com o Pai por mim. Ó Espírito Santo, vai lá, pede ao Senhor que libere aquela bênção. Mas cuidado quando você pedir. Consulte a sua vida antes para poder receber a bênção. Porque quando o Senhor consultar, Ele vai ver o quê? Por isso que quando pedimos ao Senhor, pedimos perdão antes. Porque às vezes o que nós temos deixado para trás, o que temos guardado, é o motivo das nossas bênçãos ser retidas. Então, por isso que muitas das vezes as bênçãos atrasam e não chegam. É o que nós temos guardado. É a bagagem ruim que o Senhor não quer. E ainda vou ler aqui em Gálatas. Não, é Eclesiastes. Eclesiastes 8. Já está dando o horário já, está 10 minutos. Em Eclesiastes 8, 4. Você quer ler aí, Diácono? Minha Bíblia está diferente aqui. 8, 6. Eclesiastes 8, 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, enquanto o mal do homem é grande sobre ele. Lê de novo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Entenderam? Olha o que Deus fala. O propósito, o tempo é de Deus. Mas o que vem sobre o homem? Mal. Se a humanidade entendesse como Deus é bom, tudo que Deus faz é perfeito, olha, o que seria desse mundo? Se entendesse a grandeza desse Deus, se essa palavra não viesse sobre o homem com os dias maus, se entendesse verdadeiramente o que Deus faz, com certeza não haveria tanta coisa ruim que está tendo hoje. Porque o tempo é dele e o propósito é do Senhor. Mas o homem com o seu coração ruim, sobre ele só retém o mal. Mas em todo tempo o Senhor está dizendo que o propósito dele é bom. O convite de Deus é bom. Só que muitas das vezes o convite dele requer outra bagagem que a gente não quer abandonar. A gente vem para a presença do Senhor como está, mas a gente não pode permanecer como a gente chegou. É aí que muita gente se confunde. Aí o tempo de Deus não se cumpre na vida da pessoa, porque entrou como está e permaneceu. O tempo do Senhor, ele requer de mim e de você mudança. Para os propósitos de Deus ser acrescentado e não vir sobre o homem ou sobre a mulher o mal, a bagagem precisa ficar. Aleluia! A renúncia precisa existir. Glória a Deus, é verdade. O desapego precisa estar. Por que é que as pessoas vêm para a igreja e não conseguem permanecer? Porque a renúncia não é praticada. Ah, mas eu tenho que me excluir das pessoas? Não. Você tem que se separar. Como assim?
Eu tenho que deixar ele falar? Não. Mas você tem que entender que a sua vida a partir de hoje pertence a Cristo. Você negou o mundo. Você disse não para o mundo e sim para Cristo. As suas atitudes têm que ser diferentes. Você precisa mudar. Você precisa testemunhar de Cristo na sua vida. Como é que você quer ganhar alguém da sua família, da sua casa para Jesus? Se o velho homem, a velha mulher ainda existe. Ah, mas eu não faço nada de errado. Será? E por que os propósitos do Senhor ainda não aconteceram na minha vida? Continue pedindo. Porque o tempo do Senhor está próximo. O tempo dele está dizendo que na palavra dele, se você ler no versículo 3 até do 3, do 2 até o 8, vai dizer o tempo que o Senhor fez para todas as coisas. Vai dizer que há tempo que a gente vai estar alegre, mas também vai ter tempo que a gente vai estar triste. Porque é as fases da vida. Vai ter tempo que a gente vai ter dia de guerra e a gente vai ter dia de paz. Nem sempre a gente vai estar na guerra. Não. Quando a gente está passando por alguma coisa, estou na guerra, você está passando pela prova. Ah, hoje está a paz. Aproveite. Eu estou alegre. Desfrute. Porque a sua alegria, ela vem do Senhor, ela não vem do céu. E às vezes nós estamos abatidos com a afronta que o inimigo